Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Entre Elas. O nosso programa é feito com escuta, com acolhimento, com o objetivo de levar o melhor da informação para você. Antes, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso reprise no período do Carnaval, falando sobre a violência contra a mulher. E hoje, gente, o nosso tema é um tema muito necessário e muito importante, que vai falar da inclusão na prática, né? E eu gostaria de antes me apresentar como sempre e me descrever. Meu nome é Cláudia Lima, eu sou uma mulher negra de 1,72 m, cabelos tingidos na tonalidade mel e loiro, estou de óculos e um vestido preto. E comigo na bancada, minha amiga de todas as terças-feiras, Edilene Silva, por favor. Boa noite. Hoje mais um bate-papo entre elas, né, Cláudia? O número 79. Isso, né? Estamos chegando às 100. A gente está subindo, graças a Deus. E eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos lisos, altura do ombro. Hoje estou vestindo um conjunto preto e hoje não estou usando óculos. E eu tenho 1,51 m. E hoje nós estamos aqui, né, com uma convidada muito especial, que é a Cláudia Alonso. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Finalmente a gente conseguiu, Eu estou muito feliz, porque a vida, de várias maneiras, depois nós vamos ter tempo para isso, me levou ao seu encontro. Já começamos pelo nome. Isso! E não só o programa, mas eu acho que todos os web espectadores agradecem, porque eu acho que na noite de hoje você vai nos auxiliar elucidando muitas coisas que são pertinentes para a sociedade como um todo. Então, nosso muito obrigado, em nome de todos nós aqui. Agradeço eu de estar aqui, estou muito feliz mesmo. E faço minha autodescrição agora? Por favor. Então tá, eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho o cabelo liso, comprido, vermelho, tingido, e eu tenho algumas mechas claras atualmente. Eu estou usando um óculos transparente, estou com um brinco rosa, eu estou com uma blusa rosa de linha, uma calça jeans, uma sandália bege, eu uso um relógio no meu pulso, e eu pus um batom vermelho para vir aqui, para estar com mais energia, um dia que começou cedo, e eu tô com uma expressão muito boa agora, por estar aqui com vocês. Tenho uma energia boa nesse espaço. Para quem está nos ouvindo, é um estúdio aqui, viu, gente, de mesa de madeira, tem paredes vermelhas, aliás, paredes pretas, eu falei vermelhas porque tem uma luz meio lilás, meio avermelhada, e as meninas estão aqui à minha frente. Mas mais do que isso, é um lugar que tem uma acolhida muito boa. Eu gosto aqui do estúdio, do Alê, da galera toda, né? Eu já vim aqui algumas vezes, mas nunca vim com essas moças aqui. E eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, isso. Que bom. Obrigada. Seja muito bem-vindo. Vou fazer a sua apresentação, né? Hoje, né, a nossa convidada é a Cláudia Alonso, ela é vereadora na cidade de Santos, né, psicóloga e também funcionária pública concursada há 31 anos. Cláudia construiu sua trajetória pautada no cuidado com as pessoas, na defesa da saúde mental e na promoção da inclusão. Sua atuação política é marcada pelo compromisso com a acessibilidade universal e com políticas públicas que garantam dignidade e pertencimento a todos. Também é gestora voluntária no projeto Tantan Holiday, fortalecendo iniciativas culturais e sociais que ampliam oportunidades e dão voz à diversidade. Uma mulher que transforma sensibilidade em ação e compromisso em resultados para a cidade. Até me arrepiei. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Hoje, obrigada. Realmente, esse tema é maravilhoso, importante. muito necessário mesmo. Obrigada. Cláudia, eu li bastante sobre a sua pessoa e venho lhe acompanhando, e uma das coisas que eu observo é a sua luta
ao longo do tempo. Muitas pessoas acham que a sua luta começou agora como vereador. Então, eu Não. gostaria que você fizesse uma explanação para poder explicar há quanto tempo você luta. Eu acho que o espaço, ele permite um pouco de história, assim, e necessária e importante. Então, eu, quando pequena, com os meus 5 anos de idade, eu tenho 57, então faz muito tempo, né? Eu tinha um problema grande de coluna, uma coluna bastante tortinha, eu tinha uma perna mais comprida do que a outra. E ali o falecido doutor Ianage disse para minha mãe que eu tinha que fazer balé e tinha que fazer natação e usar bota, a antiga bota, né, que as crianças usavam nos áureos tempos. Então eu ia na Casa da Esperança para usar minha bota, e fazia natação e fazia balé. Qual era o grande problema conforme eu fui crescendo? Eu sempre fui uma pessoa grande, eu sou uma mulher grande, né? Não sou uma figura pequena. Certo. Então, na natação, eu enganava a idade. E eu tinha as pernas muito fortes, porque era grande, porque sou grande, e porque fazia o balé. Então, normalmente, o meu técnico de natação, ele me punha para competir mentindo minha idade. E eu ia sempre competir com pessoas mais velhas. Certo. Eu enganava a idade, né? E eu ia. Coisa de adolescente. Eu detestava, eu nunca gostei, eu não sou uma figura que gosta de. Enfim, a competição para mim é um negócio que tem que ter um porquê, né? Assim. Então eu fui para corrigir coluna, corrigir pé, e de repente eu ia para competir, e aí eu não tinha maturidade para isso. Certo. E aí tem um momento em que a gente é chamado para fazer uma travessia no mar. Aí entra o meu medo, eu não gosto de mar escuro. Onde a gente não consegue se ver. E eu não tive coragem de fazer a travessia aqui em Santos. Fui exposta na época. Aí então o meu técnico me põe para treinar com as crianças de 4 ou 5 anos, quando eu já tinha 14, 15. E dizendo, aquelas coisas, né? Na época. E eu fiquei muito traumatizada. Eu já tinha toda a correção do meu pé e tal. E o médico disse que eu poderia escolher. E aí eu fiquei com o balé. Certo. Mas o balé também vai na minha vida e também me traz algumas questões. Eu estou falando isso tudo, gente, porque é uma base que eu acho que fundamenta muitas coisas com relação às suas escolhas na vida, né? Certo. E aí, na adolescência, eu no balé, eu tinha uma professora que eu gostava demais, que também já faleceu por um acidente, e o esposo dela me chamava de rolha de poço. Justamente por eu ser grandona, por eu ser bunduda e etc. E aí eu ficava sempre no fundo e no canto. Eu brinco que a gente fazia um échappé, um passinho, um saltinho pro lado, né? E eu entrava na coxia, sabe? E aí voltava e tal. E muitas vezes, quando eu ia para os ensaios, que eram aos domingos, então eu ia comendo meu pão com ovo pela rua, eu chorava muito, porque sempre tiveram situações muito complicadas, mas eu amava dançar. E aí tem um momento onde eu começo a dar aula de dança para substituir uma amiga minha, que é a Renatinha, que foi a primeira campeã brasileira de aeróbica. E aí, quando ela estoura como campeã de aeróbica, ela precisava de alguém para substituir, ela me conhecia. E ela dizia, Claudinha, vai dar aula em tal lugar? Pô, eu vinha para São Vicente de bicicleta para dar aula nos lugares que ela me chamava, eu ia nos clubes dar aula. E assim eu vou começando ali com 15, 16 anos, 17, a me configurar como uma professora de dança. Eu entro na faculdade de psicologia, porque a minha mãe deixou muito claro que eu não ia viver de dança, né? Minha mãe muito assertiva mesmo. E, ao mesmo tempo, 2 meses depois que eu entro na faculdade, eu decido abrir minha escola de dança. Ali na Floriano Peixoto, em frente ao Shopping Praia Mar. Aliás, Miramar, que nem existia na época. E então, eu começo a dar aula de dança. E era muito interessante, porque, assim, nas minhas aulas de dança, eu dava aula num determinado clube na cidade e na minha escola. Todas as crianças, à época... Veja, eu tinha 18, 19 anos, tá? Que eram chatas, irritantes, gordas, desconjuntadas. Aqui poderiam que o pessoal falaria fora do padrão. Tá? Eu tô falando porque era como a coordenadora desse clube falava dessas crianças, ela punha para mim.
Era para mim que ela mandava essas crianças. Ah, E eu lidava de uma forma muito tranquila, assim. Minha mãe é Uhum. professora aposentada, eu vivi com a minha mãe nas escolas, Certo. as minhas férias eram com as crianças dentro da... aquele ambiente era normal, uma entendeu? continuação da casa. Exatamente. Isso. Então isso para mim foi acontecendo de uma forma muito natural, Uhum. tá? Quando na psicologia eu conheço um determinado autor chamado William Reich, que fala da teoria da terapia orgônica. Inclusive, o nome do meu grupo de teatro e dança é Orgone. Ah, E é órgão, que deriva de órgão do corpo, e one, que é energia ou pulsão de vida. Então, seria a energia de dentro para fora. Quando eu pego esse nome, que não é um nome bonito, mas o significado dele é espetacular, eu adorei. Por quê? Porque aquilo justificava todas aquelas crianças que, para mim, naturalmente poderiam dançar, fossem elas gordas, fossem elas o que fossem, sim. fossem elas chatas, fossem elas hiperativas, não se usava nem esse termo na época, né? E eu falei, nossa, esse vai ser o nome da minha escola, esse vai ser o nome do meu grupo, e etc. E assim eu saio desse clube, fico só com a minha escola e com a faculdade. Eu uni essas duas coisas num TCC. Não existia também obrigatoriedade de TCC naquela época, mas eu quis fazer um TCC. E o meu TCC, dentro do que a universidade permitia, ele foi sobre a gravidez e os diferentes tipos de parto, humanizados, enfim. E aí eu vou apresentar esse meu trabalho para o secretário de saúde à época, que é o falecido Dr. Davi Capistrano, ele é o grande responsável por essa coisa toda. E ele falou para mim, você, filha, você já tem trabalho? Você trabalha? Eu falei, eu trabalho com dança. O senhor pode não gostar, né? Mas para mim, cabeça e corpo não se separam. Tem uma pessoa que vai adorar lhe conhecer. E ele liga para o Anchieta, para o hospício. Já vai responder a tua pergunta sobre o projeto, sobre o Tantam. Chama uma pessoa ao telefone e diz, eu tenho aqui uma moça que é psicóloga. Ele deve ter falado meia dúzia de impropérios, porque a gente sabe que a nossa raça, quando quer ser antiética, também é. E ele falou, não, mas ela é bailarina. E aí ele tapou assim o bocal do telefone e falou, você conhece, filha, o Anchieta, o hospício lá, o hospital, não sei o que lá? Tinha acabado de ter intervenção. E eu falei, conheço, né? Tudo bom, aluno de psicologia, te conhecer. Então, amanhã você pode ir lá às 10h30 da manhã, e eu fui. Então, super nova, eu estava ali para me formar, tinha 21 anos, umas trançonas compridas, meu macacão, e eu entro naquele hospício, pós-intervenção. E eu esperava tudo aquilo que eu aprendi nos livros. Então, parede cinza, pessoas amarradas, gente babando. Eu falo isso porque é o estereótipo que a gente aprende. Isso, é isso então, mesmo. Eu lembro que a gente imagina, que né? a gente imagina. Então, eu lembro que eu subi aquela escada, assim, e ali em cima, na parede do fundo, tinha o desenho pintado na parede dos Beatles. E eu já achei aquilo, falei... E aí eu fui andando pelo aquele corredor comprido e tinham salas, todas sem porta. E em cada sala tinham pessoas fazendo massinha, argila, escultura, pintando telas, fazendo ginástica. E eu olhava qual era a minha loucura naquele momento. Gente, eu não sabia quem era técnico e quem era paciente. E eu fiquei desesperada. Entendeu? E aí eu sentei e o doutor Davi Capistrano tinha dito assim para mim, você vai logo saber quem é o Renato de Renzo, porque ele usa um cabelo assim com rabo de cavalo, tá bom. E eu olhava e não achava o cara. E eu falava, meu, com quem que eu vou falar? Eu fiquei sentada assim, num cantinho, esperando. Dali a pouco chega o cara de rabo de cavalo. Deu oi para todo mundo, Cláudia. Deu oi para mim. E saiu andando. E eu falei, pronto, ele acha que eu sou uma paciente nova. O que eu faço? Sabe assim? Como é que eu vou lidar com isso? E aí ele ia mexendo, e aí, vocês estão fazendo não sei o quê? Vocês estão fazendo o jornalzinho Tantam? Que tal a gente fazer uma matéria sobre corpo? Jornalzinho Tantam. E olhou para mim. Eu fiz E ali começa o meu trajeto. Que eu acho que nada é por acaso. Também entendeu? acho. Onde eu literalmente tirei sapatilhas do pé e pisei no chão, sabe?
o 7-8 é algo que é importante na dança, mas que você precisa abrir mão dele se você quiser estar com todos. Então, quando o Di Renzo diz para mim que o diploma da psicologia para ele não interessava naquele momento, o que ele queria era dança, aquilo foi espetacular. Porque eu estava saindo de uma faculdade e que eu só fui entender depois que eu não ia ser uma doutora, como as pessoas se auto-intitulam, porque eu não tinha nem mestrado nem doutorado. Que eu ia ser uma psicóloga, uma licenciada, uma bacharel em psicologia, né? Eu fiz um juramento de estar ao lado das pessoas, de cuidar das pessoas, de olhar por aquilo que a gente não vê. E aí Deus, Buda, Oxalá, quem quer que seja chamar, me coloca dentro daquele lugar com tantos corpos machucados para eu cuidar. Fosse com a psicologia, fosse com a dança, mas com a união do corpo e da mente. E da mente, aquilo que você tinha falado lá. Entende? Então, assim, eu começo esse meu trajeto, né? O Di Renzo é um gênio e é um cara que a palavra que ele mais usa conosco até hoje, na ONG, virou uma ONG, é faça. E essa palavra, ela é uma faca de 2 gumes, porque você também pode fazer, né? Ou você pode fazer. Sim. E com ele não tem peninha, com ele não tem chantagem, com ele não tem mal feito. Entendeu? Nem corpo mole. Seja para quem for. Sim. Ou faz. O cara mais comprometido em termos dos padrões, para o cara mais lá. É isso, entendeu? É entender a diversidade. Então esse desafio está comigo há 36 anos na minha vida, né? Olha. É mais ou menos essa história. É longa, né? Muito legal. Muito. Gostei. Ia ficar aqui, tô aqui até parada aqui. Então... Porque a gente sente, Cláudia, Hoje eu que presido a Associação Elas. Então, à medida que eu vou trabalhando mais. A minha mãe vinha sinalizando, ela é a fundadora, ela vinha me sinalizando, mas uma coisa é uma pessoa te sinalizar. Cláudia, você vai se deparar. Então, não desanime. Não esmoreça. Não esmoreça. Foca lá na frente e vai. E aí a gente... O que eu percebo? Pessoas como a Cláudia... É pouco. Sim. Deveria ter mais, gente. Olha, eu vou ser muito sincera que eu gostaria mesmo. Eu não tô falando porque você tá na minha presença, você tá entendendo? Jovem, a gente... Às vezes eu falo, meu Deus... Né? Pelo amor de Deus, mas eu acho que eu tenho muito a fazer na minha vida. Certo. Mas a gente se sente, às vezes, muito só. Eu acho que o braço seria maior, né? Sabe? O apoio. Você não sente, às vezes, que você tá remando num barco... Nossa. Sozinho, tem uma hora que você tem vontade de parar e falar assim, nossa. Total. E eu tenho, às vezes, vontade de pegar as poucas pessoas que hoje são colaboradores ali na Tantan, né, a nossa equipe, de pôr dentro de uma caixinha, assim, sabe? E falar, porque você é proprietária, você é dona. Não é isso, é porque, assim, é desesperador você pensar em tanta gente que precisa de acolhida. E quando eu digo que precisa de acolhida, pode ser você que diga pra mim assim, Cláudia, ó, eu quero fazer um teatro com vocês, eu quero... E aí eu falo, eu não tenho braço, eu não tenho perna pra te acolher. Sim. E quando eu digo acolher, da melhor forma. Eu não estou falando de pena. Não, pena entendi, não faz parte entendi. Do meu vocabulário, sabe? Mas eu estou falando de humanismo, de relações humanas, de relações copartícipes, né? E hoje em dia, você não vê isso. Você vê muita filantropia. Né? Bastante. Isso. Você vê muita gente oportunista. Sim. É muito fazer uso das pessoas ditas vulneráveis, ou enfim. Sim. Então, das isso pautas, é algo que, né, que são importantes, né? Muito. E o coletivo nada, né? O pensamento coletivo nada. O difícil, plural nada. Muito difícil. Entendeu? E aí é uma coisa que a gente fala sempre. Sim. E aí, quando você faz, a pessoa desconfia de ti. Sim.
porque ela acha que aquilo é impossível. Sim. Então, eu tô esperando que atrás, por causa desse ato, ainda Tem vai alguma coisa. Aí tem. Entendeu? E a minha mãe Sim. sempre tem um ditado: o tempo é senhor da razão. Sim. É. E quando não desconfia, se você faz um convite, quer saber o que vai ganhar, né? Ainda tem essa coisa da moeda de troca, né? É. Isso é muito louco. Isso é muito louco, porque isso é uma relação tão arcaica, né? Assim, arcaica, psicologicamente falando, perniciosa, porque essas relações onde você só faz, se você vai ganhar em troca, elas não são boas, Não. porque elas não te permitem um crescimento interno positivo, né? Então, é muito complicado mesmo, mas eu acho que, apesar disso tudo, o que a gente também tem em troca nesses valores do impalpável é muito grande, sabe? Então, acho que isso faz com que você também fale, vale muito a pena. As pessoas falam para mim, Cláudia, Cláudia, você não casou, você não teve filhos, você não tem filhos? Eu falo, tenho 200 filhos. Sim. Exatamente, 196 filhos. E suas famílias, você entende? Entende. É uma outra coisa. Eu entendo. E é o mesmo prazer. E você entende, muito, né? Não. Muito. Então, eu gostaria, né, a gente pode Pode, já, por né? favor. Sobre que você falasse, antes da gente entrar nos temas aqui do projeto que você vem desenvolvendo, como que você realiza esse trabalho lá no Tantan? Então, hoje, vou pular muito da história, porque tem muita coisa, gente, né? Mas hoje a gente tem 196 pessoas de 8 a 83 anos, pessoas com síndrome de Down, autismo, surdo, cego, louco, manso, Down, chato, rico, pobre, você, teu filho, teu vizinho. A ideia é inclusão real, né? Então, se é inclusão, é para todos e é com todos. E é diverso. Pessoas com paralisia cerebral e pessoas ditas, né, numa linguagem politicamente correta, típicas, e numa linguagem simples para que se entenda, normais. Certo. Né? Então, as pessoas que têm algum tipo de deficiência ao lado destas pessoas ditas normais. Por quê? Porque você precisa ir construindo essa sociedade para todos. Eu não ficarei aqui, certo? A semente tem que ser plantada. Então, de anos para cá, a gente foi puxando, a gente começou com uma galera, 25 atendidos por aí, e tudo assim, acima de 18, 20 anos, 30 anos até, né? E aí o Renato dizia, tem que trazer um amigo da rua, tem que trazer um amigo do prédio, justamente porque não é para ser só para Down, mas não é para ser só... Até porque, eu não sei, tu entende de dança, não é isso? Então, amada, fala para mim, existe um método de balé clássico para Downs? Existe dança de salão para Down? Não. Tem uma técnica diferente para Down? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Essa história de que eu dou balé para Down, eu dou balé de Down, eu quero entender. Não tem. Um dia eu falei, mas onde que eu perdi essa aula? E não tem lugar, não tem em país nenhum isso daí. Pelo amor de Deus, gente. É mentira. Claro que não. Então, o que acontece é você, enquanto professor, detentor da técnica, você vai adaptá-la para aquela necessidade, aquela diferença. Isso. O cara não tem perna, não pode dançar. Claro que pode. Porque o que muda, por exemplo, na dança de salão é o ritmo. Se a pessoa vai aprender um bolero, o ritmo é um. Se ele vai aprender um forró, o ritmo é outro. Você vai aprender o samba, e a forma também de dançar dos diferentes corpos, né? Ele então, vai adaptar de acordo com a necessidade daquela pessoa. Imagina, eu não danço dança de salão. Amo, tá? Mas é uma coisa que eu nunca aprendi, assim. Amo, acho belíssimo. Você vê, ela tava falando, eu já tava pirando aqui, né? Então, veja bem, uma pessoa amputada. Por que ela não pode dançar com um par? Pode, porque aí você vai ter a questão do colaborativo. Isso. Como é que faz? Como é que você usa esse... Cadeira de rodas, dança maravilhosamente. Sim. Então, mas você precisa se despir. Lembra que eu falei lá atrás? Quando eu literalmente e simbolicamente tirei a sapatilha do pé e pisei no chão. Para entender aqueles corpos, né? Sim. Então é isso. E outra coisa que eu achei legal, quando ele fala, na sua fala, chama o vizinho, chama o amigo, isso faz com que haja inclusão. Porque se as pessoas não têm esse contato, como é que vai ser feito? Exatamente, você entende? Então aí, voltando só para a questão do trabalho, de segunda a sexta-feira,
A gente tem sempre período tarde e noite por uma série de características históricas, porque a gente era meio mambembe, usava casa abandonada e etc. Quadra de escola, sabe? Então era sempre depois do horário das crianças e tal. A gente, então, normalmente das 15 até 21h30, 22 horas, a gente dá aulas de teatro e expressão, balé clássico, jazz, dança contemporânea, literatura e poesia, libras, artesanato, costura, reutilização de materiais, musicalização, canto coral. Então, tudo isso faz parte das nossas atividades. Certo. A galera é dividida normalmente por idade, então você tem um grupo mais jovem, um grupo... Na dança, que eu tenho, assim, por exemplo, um grupo que é mais puxado, que eu brinco, eu vou matar vocês hoje! Hoje eu tava falando, né, amanhã eles têm aula, eu que dou aula de dança, e eu tava falando pro Durval, não sei se o Durval tá ouvindo, amanhã eu vou te matar na aula! Entendeu? Então, por aí vai, eu tenho pessoas que fazem aula todos os dias, 2, 3, 4 aulas por dia, tenho pessoas que fazem uma vez por semana, Tenho pessoas que fazem um dia várias atividades. Então sai da aula de Libras, vai para a aula de dança, depois vai para a aula de costura, depois e por aí vai. Certo. Né? Que legal. Então é mais ou menos bom. Isso que a gente. Aí a gente tem palestras, vira e mexe, atividades externas, vai ao cinema, vai assistir bastante teatro, atividades. Muita. Né? A gente tem que muita bom, coisa. Maravilhoso. Muita coisa. E aí vamos construindo pontes também, né? Sim. Com serviços, com instituições, apoio quando precisa psiquiátrico, sim, odontológico, cardiologista, isso tudo graças a Deus, que nem o Renato fala, a gente tem um capital social muito rico na Tantan. Tudo que eu preciso, que a gente necessita, para alguém que precisa de algum atendimento ou de alguma coisa, eu pedir, aparece, sabe? Graças a Deus. Graças que bom, Deus. Maravilhoso. Então, lógico, eu vou pesquisar lá a página do convidado, né? Eu sei que você tem muitos trabalhos maravilhosos e hoje eu gostaria de começar pela lei dos cardápios impressos em braille. Que você falasse sobre essa parte desse projeto, como que surgiu essa ideia, né? Então, na verdade, isso também surge dessa observação e dessa convivência com as pessoas. Com a pandemia, a gente começou a ter esse advento dos cardápios em QR Code, certo. À distância, porque era necessário. Uma questão de sobrevivência aí. A gente volta à vida, à convivência, olho no olho. E isso ficou em alguns lugares. E mais do que ficar, também foi ampliado. E aí você começa a perceber o quê? Analfabetos digitais, pessoas analfabetas, pessoas com baixo letramento, pessoas que não têm celular, pessoas que não têm rede na internet, pessoas que estão com o fim da bateria para chamar o Uber após jantar ou almoçar em algum lugar. Pessoas que não têm nenhuma habilidade para ler um QR Code, certo? Pessoas cegas, pessoas idosas. A gente tem uma das cidades que mais idosos tem, certo? No estado e, quiçá, no país. A gente está envelhecendo. Tem idosos que escolhem Santos para viver, porque a nossa cidade é uma cidade plana, gostosa. E aí você começa a ver o quê? Esta dificuldade em alguns restaurantes que põe a modernidade e que é necessária e importante e cara, e que simplesmente abolem o cardápio impresso. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a conversar com essas pessoas, comecei a conversar com pessoas cegas, com pessoas com baixa visão, e a gente foi estudando uma forma disso ser coerente. Eu tinha um mito dentro de mim, que o braille, para fazer numa folha, seria caríssimo. E aí eu descubro que não. Uma folha dessa aqui, transcrita para braille, ela custa R$5. E aí eu fui fazendo uma conta pela média de locais que você vai. Né? Certo. Um restaurante que tem um cardápio de 10 páginas a R$5 cada página, ele vai gastar R$50. E aí, no orçamento que eu tinha feito, uma capa de cardápio custa R$10. Portanto, um cardápio em braille com capa custa R$60. E a gente não precisa falar da Xerox, né? Ou da impressão dos cardápios impressos. Então, a gente juntou tudo isso e fizemos uma lei onde 10% da lotação de um local, de um restaurante, de uma lanchonete, etc., quer ter tudo em tablet? Quer ter? Ok. Mas 10% da sua lotação tenha em cardápio impresso. E em braille. É isso. O resumo desta lei é isto.
Ai, que Entendeu? maravilhoso. E quando eu vejo você falando sobre isso, né? Aí a gente pensa na cidade de Santos, que deve, pela minha pesquisa, aproximadamente tem 69 mil pessoas com deficiência, Aham, aproximadamente, aham. né? Então, às vezes, é interessante que você visualizou isso e outras pessoas talvez acharam que isso seria muito difícil ou não, e nem pensaram nessa possibilidade nessa população, né? Porque aí que tá. Você entende quando eu falo sobre essa questão da inclusão? Sim. Como é um negócio tão louco. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela já está para fazer o seu 11º ano de aniversário, né? Uhum. E aí, gente, século XXI, século da modernidade, do QR Code, do tablet, do robô, Sim. Tudo. Você ainda tem que falar dessa sociedade para todos. Sim. Você ainda tem que falar sobre rampa, sobre piso tátil, sobre libras, sobre autodescrição. Cara, não é possível. As pessoas consideram isso uma banalidade. Eu escuto às vezes. também escuto. Olha, gente, eu não vou dizer 1/3 do que foi o processo dessa lei. Uhum. Eu fico imaginando Dos pra passar. aborrecimentos. Não passou. Tranquilo, mas unanimidade. certo. Mas, não foi com unanimidade. Não, mas tudo bem. mas o trâmite. Não Você estou no trâmite. Mas o processo, ele é um Então. processo muito louco, porque assim, nossa, não dá, é um absurdo. E aí, como é que vai fazer? Quando, pelo amor de Deus, mudar o preço no cardápio? Aí eu pensei, mas a gente não está vivendo a época da inflação, onde os preços mudam assim rapidamente. É. E aí pensei, nossa, mas um cardápio custaria R$60. Bom, não, porque aí então o preço. Liguei para uma pessoa que trabalha há mais de 10 anos com pessoas cegas, numa instituição de renome, e perguntei: seria possível se o comerciante pusesse os produtos que ele tem, risoto, sanduíche, sorvete, ele não colocar os preços e ele colocar em braille, lá em cima, caro cliente, para saber o preço atualizado, consulte um dos nossos atendentes, imaginando que os atendentes são gentis, tá? E proativos. Sim. E essa pessoa disse para mim, sem problema nenhum, Cláudia. Eu falei, é algum tipo de discriminação? Vai diminuir? Não, Cláudia, sem problema. Anunciei isso, falei, olha, caso, sempre né, arrumando o proprietário, se faz desse jeito, assim, mas veja, o que é legal também. Antes da lei ser aprovada, quando ela ainda estava em trâmite, depois que eu apresentei, ela ficou um tempão, praticamente um ano inteiro andando, né? Vários proprietários de restaurantes já me ligaram, onde que a gente manda fazer o cardápio em braille? Olha, isso é sensacional. Sim. Sabe? Isso é sensacional. Mas também teve gente, meu atendente vai lá e diz para ele o que tem. Tá. Então, você vai deixar o seu atendente full time, à disposição do idoso, à disposição do cego, à disposição da pessoa que tem alguma deficiência intelectual ou sensorial, é isso? Então, ele não vai servir as outras mesas? Então, como é que fica essa equação? Né? Então, não é muito mais fácil você... Quando eu digo fácil, eu estou falando sobre atitude. Então, é isso que eu tô aqui analisando assim... Por que tentando entender essa dificuldade, essa resistência? Porque eu acho que tudo que é diferente causa resistência e medo, né? Mas é algo construtivo, positivo. E outra coisa, vamos pensar do lado de marketing e financeiro, que é a minha área econômica. É assim, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma empatia, nada. Gente, ela vai ser vista pelo local que abrange maior número de pessoas. Falou a pessoa que entende dessa área, exatamente. Entendeu? Eu falei ela isso. Pode ser, falei, não tá nem aí com o outro lado. Eu falei exatamente, você tem noção da quantidade de pessoas que você está ampliando? Isso. E outra coisa, faça mídia em cima disso. Isso. Né? Ela vai pegar um nicho de mercado, exatamente. Cara. E outra coisa, veja, que louco que é você depender da bondade de estranhos. E que perverso que é também, sabe? Então. Que perverso que é você ter que pedir, por favor, para alguém te guiar, porque você não consegue chegar no lugar. E torcer que você pegue uma pessoa de boa vontade, que nem você falou do funcionário ser gentil. Você entende? Então, assim, mas é uma relação... a gente vive um Estado democrático de direitos ou só está em tese?
né? Lidar com pessoas dá trabalho. Quem foi que falou que, então, somos robozinhos que passamos por maquininhas e somos absolutamente previsíveis e iguais? Não. Então, peraí. Sabe? Isso é muito delicado. Isso é muito delicado. E outra coisa que é muito importante. Quando você faz uma lei dessa, dentro do que você falou, só para completar, você dá uma coisa que é autonomia a qualquer tipo de pessoa. E isso é dignificante. Sim. Autonomia, pertencimento. Sim. Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. De direitos, né? Eu sou visto. Então, e assim, eu quero escolher se eu vou comer pizza, hambúrguer, ou macarronada, ou estrogonofe, ou sei lá, o quê? Eu quero poder escolher se eu quero ir neste restaurante ou naquele restaurante. Ele vai no restaurante que ele quiser, comer a comida que ele quiser. Isso. Isso daí é uma idiotice. Isso daí é... Eu fui numa hamburgueria outro dia. Você ouviu isso? O quê? Eu ouvi que a lei a pessoa não sabia que era eu. Ah, minha nossa. Essa lei aí não vai... Porque ele só tinha QR Code. Aí eu, minha amiga, a gente tentou ler, não conseguia. Não conseguia. Sim. Tá? Eu Acontece. posso ser uma analfabeta disso aqui. Mas a minha amiga não, ela é plugada. Não conseguia. Bom, perguntei, o senhor não tem um cardápio de papel? Não, aqui só temos QR Code, como quem? Querida, não... Né? Em que mundo? Aí eu perguntei sobre quantas pessoas tinham ali. Eu falei, você tá sabendo? Olha, vai ser importante. Você vai 40 lugares, ou seja, 4 cardápios físicos e 1 em braille. Mas isso daí, você sabe, isso daí não vai cumprir, isso daí não vai acontecer. Nem vai, nem vão fiscalizar. E aí depois, daqui a pouco, vão fazer pra gente fazer assim, ó. Eu fiz, como? Não, vamos fazer pra gente. Eu falei, você tá falando de libras? Meu pai. Eu tô passando. Eu juro pra você, era o proprietário do local. Então, aí já começa. Se aí o ele proprietário falou, é assim, você vai exigir o restante o quê? Nada. Você entendeu? Aí eu falei, querido, eu acho que não vai ter uma lei pra isso, mas treine um funcionário seu, o básico de Libras, coloque na sua rede social, você vai ver como você vai abrir o seu universo e tal. Bom, ainda chegou a dizer para mim que ligaria para alguém para quebrar o galho para ele. Eu falei, pega o telefone e liga agora. Aí ele, não, porque daí ninguém vai se fiscalizar. Aí a minha amiga falou, vai sim, porque ela é autora da lei. Mas o cara continuou insistindo que ele faria determinadas ligações para quebrarem para ele. Você entende? Aquele o tamanho da maluquice. Da maluquice. Daquele negócio do jeitinho. Voltou. Tá, Com certeza. É complicado, viu? Vamos lá. Pode ir. fazer outro. Vai que Posso? eu tô. Vai lá. Que eu vou indo. Então, agora podemos falar sobre acessibilidade universal, né? Eu gostaria que vocês falassem na sua visão, né, que você é uma pessoa pública que já vem trabalhando com isso há muitos anos, o que significaria a acessibilidade universal na prática e não apenas no discurso? Então, passa por tudo isso que a gente acabou de falar, porque quando você fala de acessibilidade universal, você está falando do para todos. Inclusive, o símbolo, né, de acessibilidade, ele mudou. Ele não é mais o cadeirante, certo? Tá? Ele já é um outro símbolo que tem uma pessoa com as mãos abertas e ele tem círculos mostrando circularidade, ele não se fecha em lado nenhum, mostrando essa espiral, e isso já precisa ser olhado. E aí você está falando de linguagem simples, você está falando de acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, tudo que possa fazer com que todas as pessoas, na sua mais ampla diversidade, se entendam, se compreendam, entendam as leis que são colocadas, entendam o que está sendo comunicado e possam participar de forma efetiva de tudo o que a sociedade tem e oferece para elas. Isso sim é você ter uma acessibilidade universal. Mas eu ainda falo, porque, veja, você está falando de comunicação, por exemplo, em textos ou em cartazes, com a letra aumentada, você está falando do braille, você está falando da Libras, você está falando sobre toda essa questão do piso tátil, de vagas, enfim. Lógico que você não vai fazer isso da noite para o dia. Sim. Isso é gradativo, mas veja, já deveria existir. Já. LBI,
Constituição brasileira, Estado Sim. Democrático de E tudo começa na Direitos, Constituição, tudo né? lindo, que nem eu falei. Se todas as leis que existem por aí, Fosse se efetivo. tudo aquilo que se Sim. fala nas leis fosse cumprido, a gente não precisava fazer mais nada. É. Ia Era ser só perfeito. acontecer. É. Mas a gente tem dia disso, dia daquilo, dia do outro, é muito dia. Sim. Aí as pessoas vão na passeata, É. na caminhada. Eu acho lindo, tá? Adoro. Mas às vezes isso me E me depois? irrita E o porque- depois? O depois e o antes, né? É. As 24 horas dos 365 dias do ano. Quais são as suas atitudes para que o mundo não seja excludente? Ah, mas eu não sei tudo. Pergunte. Uhum. A boca, ou as mãos, Sim. ou os olhos, ou o papel foram feitos para você, ou o computador, Ah, para você falar e perguntar. Pergunte. Eu não entendi. Eu não sei. Eu estava Sim. vindo para cá agora. A Dami que está ali ouviu no carro. Os meninos, vira e mexe, escrevem para mim, né? Eu falo os meninos, é a galera ali da Sei, Tantan, sei. eles têm, a grande maioria tem meu celular, e aí eles me contam várias coisas. Minha mãe brigou comigo, não sei o que, não sei o que lá, eu não quero, e um deles me mandou uma frase, estava fazendo um comentário comigo, e uma parte do comentário dele eu não entendi. É habitual, é o jeito dele de falar. Sim. E aí eu disse, fulano, ó, eu entendi isso, isso e isso, mas tem uma parte que você está falando aqui sobre a tua mãe que eu não entendi. Repete para mim, por favor. Quando eu digo isso para ele, eu estou assumindo que não entendi. Eu não estou fazendo, ai, que bonitinho. Né? Tá bom, lindo. Porque Hum. bastaria isso. Sim. Mas eu quero entender o que ele está me falando, Sim. né? E aí eu devolvo para ele a responsabilidade. Eu tenho certeza, conhecendo, que ele respirou, botou a língua para dentro, engoliu saliva e falou perfeitamente o que ele tinha para me falar. Uhum. Certo? Certo. Assim como para os surdos, eu não sou intérprete, mas eu sei Libras. Às vezes eu faço. Não entendi. Desculpa. Explica. Uhum. Você entende? Sim. E aí, às vezes, eu continuo sem entender. Eu pego um papel, te juro, põe a caneta e escrevo. Uhum. Escrever. Eu. Uhum. Isso é o quê? Ai. Não, isso é. Quando a É. pessoa entende que a sua atitude ela é exatamente para que a comunicação se estabeleça e que você quer aprender, não há revolta, não há indignação, não há isso. Sim. Eu acho que Porque tem ninguém até nasceu sabendo. eu Claro. acho que até ao contrário. Ela fica porque ela Totalmente. percebe que você quer interagir, você quer Totalmente. fazer parte, eu Quer quero entender, eu quero conversar, conversar. Totalmente. Quer Entendeu? entender melhor a situação, entender É a isso. pessoa, ouvir a pessoa, É né? isso. Porque o que as pessoas precisam ser ouvidas, independente se ela fala em Libras, né? Enfim, entendeu? Então, É. quando você fala de acessibilidade universal, você está falando de um mundo. E aí é o todo, entendeu? Uhum. É você ter este olhar. E você se torna, literalmente, em Libras, um chato. Sim, Mas o melhor chato do mundo, entende? sim. Porque quando você anda eu caí numa calçada e quebrei meu tornozelo. Sim. Aí eu comecei a usar andador. Eu andei de andador muito tempo porque eu não me adaptava às bengalas de modo algum. Cara, o que é andar nas calçadas? Uhum. Pelo amor de Deus. Aí você pensa, não só na pessoa que é paraplégica, tetraplégica, tem paralisia cerebral, mas no amputado, mas você pensa no idoso, você pensa na mãe levando o carrinho do bebê. Sim. Em todo desesperador. Em todo mundo. É desesperador. Então, e todo mundo sabe disso. E fica Sim. do mesmo jeito. Aí você tem que fazer lei de novo? É. Aí você tem que falar de novo? Sim. Verdade. Sabe assim? Cláudia, Pode ir. Pode? Pode, claro. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Fala. O que levou você a aceitar ser vereadora? Então, olha, às vezes eu penso. É uma curiosidade aqui. Pois há 8 anos atrás, já tinha vindo um chamamento para mim. E esse chamamento sempre foi muito em cima destas questões. Certo. E aí eu sempre vi muito tudo isso que eu falei um pouco, assim, do uso das coisas, das relações
de favores e de débitos e que eu não... E esse estado incomodativo Certo. me fez crer que eu poderia fazer valer essa história, esse trajeto, esse meu perfil, porque eu não sou mais tão nova, né? Não, você é nova. Não, mas assim, entendi. né, eu tenho princípios que eu acredito que eles não vão mudar. Eles estão encruados aqui dentro de mim. Então, na primeira vez, eu fiquei suplente, fiquei 15 dias só. E aí agora, eu acabei assumindo, né, como vereadora e entendo cada dia mais o quanto é necessário. Enquanto mulher, você vê que hoje, a gente, 24 de fevereiro foi quando foi promulgada a lei que dava direito a nós, mulheres, votarmos e sermos votadas. Hoje, no dia de hoje. Isso é tão significativo, porque não faz nem 100 anos. Sim. 100 anos não é nada. E aí você vê, você tem uma Câmara hoje que tem 2 mulheres. E que poderá não ter nenhuma, talvez, no que vem. Também acho. Entendeu? E não é só no âmbito municipal, em todos. Estadual, federal, a pergunta vem ao encontro disso, para que as pessoas se inspirem. Precisam né? ter coragem. Tenham esta coragem. Isso. É difícil pra caramba. Não é fácil, não é poético, não é suave, é um grande jogo. E às vezes, mas a gente pode falar sobre quaisquer outras coisas também, porque não é uma pauta que. Não, mas não é isso. Sim. Era só para poder elucidar isso daí, para que as pessoas se inspirem que precisa de pessoas assim. Entendeu? Sim. Aí já respondi a pergunta aqui do Tá. Vamos lá. Sobre a acessibilidade, como que o poder público, se ele ainda, como na sua prática, como que você sente? Se ele trabalha ainda de forma reativa, se eles já são mais preventivos, colaborativos? Olha, o que você vê? Eu acho que já tem um olhar, uma preocupação no sentido de preventiva, como você falou, mas no sentido de procurar cumprir determinadas coisas. Eu vejo, seja por iniciativas, eu estou falando no âmbito nacional, tá? Sim. Mesmo. Sim. Seja por iniciativas de leis que são colocadas, seja por determinadas reclamações, seja por uma passeata, seja por alguém na família, etc. Eu vejo que hoje já há um olhar para fazer acontecer. O que precisa é conversar de verdade com quem verdadeiramente entende de verdade. Né? Se você fizer da tua boa vontade, enquanto poder executivo, executor das leis, você tem a boa vontade, você quer que aconteça. Se você fizer da sua boa vontade um aliado a quem de verdade entende, independente de ideologias, as coisas vão acontecer. Tá? E aí você precisa ter uma peneira muito tênue também no que refere a isso, porque você tem muitas pessoas boas de discurso. Sim. Muitas, que se dizem grandes fazedores dessa sociedade inclusiva, inclusive os termos que já viraram moda, né? Inclusão, pertencimento, não sei o quê, lá. Então eu falo muito hoje sobre uma sociedade que não exclui, sabe? Porque as pessoas falam as coisas e eu não consigo entender por que a sociedade deixa passar. Quando uma pessoa diz, eu faço inclusão é muito louco, né? É igual fazer um bolo. Eu fico perguntando qual é a receita. Que eu não tenho, entendeu? Eu faço inclusão. Eu dou aula de balé para Down. É igual eu faço assistência. O que você faz? A cada 15 dias eu levo um bolinho de laranja delicioso ali no asilo da minha esquina. Desculpa, gente. Você não vai pro céu. Sim. Não está garantindo seu lugar no céu. Então, aí você fala isso, nossa, Cláudia, gente. Não.
É real. Sim, Porque ou é para ser real, ou é para ser mídia. sim. Então, entendeu? Entendi. Então, isso soma mais aí a tua pergunta sobre o que me impulsionou, né? É E isso. quando você fala sobre isso, né, a gente entra na questão da saúde mental, né? Uhum. Porque tem tudo a ver, né? Tem. Como que essa exclusão que as pessoas sofrem, né? Os impactos emocionais profundos que elas sofrem. Gostaria que você falasse sobre A saúde isso. mental tá dentro de mim, né? Uhum. Minha profissão é essa. E O nosso tempo tá tá acabando, Tá né? acabando. quase. E nossa equipe técnica hoje, Mas olha, tá assim, certo, eles têm que falar. É. Eles têm que falar. Existe uma questão que é essa: ninguém consegue abrir o cérebro de ninguém e falar: olha, tá com depressão aqui nesse cantinho, olha, aqui tá prestes a explodir, olha isso. Não dá, né? Então, se a gente conseguir entender de novo esta sociedade acolhedora sem ter pena, assertiva. O que é isso? Isso é quando a gente diz para uma mãe, olha, agora você vai sair da livre demanda no peito e vai começar a regrar a mamada. Você começa ali a trabalhar, né? A gente fala aí na teoria, eu sei o bom e eu sei o mal para a criança. E isso é extremamente importante na espiral de formação da personalidade, Sim. para que essa criança, esse jovem, este adulto, tenha uma coisa que se chama resistência à frustração e entenda, né, onde e quando você vivendo enquanto ser sociável dentro de uma sociedade, as coisas não serão exatamente como você quer e deseja, mas sim como aquela sociedade estabeleceu, e aí você consiga, olha, é dúbio isso, né? É díspare, se posicionar enquanto pessoa no mundo, porém, entendendo que você vive em sociedade. Então, você vai se frustrar, você vai chorar, Sim. você vai conquistar, você vai voltar alguns degraus, Sim. você vai conquistar novamente. Então, essa equação é muito importante para que você possa trabalhar a saúde mental. Porque quando a pessoa entra num looping, num quadro realmente de distúrbio, de transtorno psiquiátrico, etc., ela vai precisar do apoio medicamentoso, das terapias e etc. E isto não é vergonha. Sim. É igual a gente tomar remédio para diabetes, para não ter a crise, né? Isso. Da hipoglicemia, da hiperglicemia. Isso. A gente muitas vezes vai tomar o remédio para quê? Para não ter a dor da loucura. Isso. Com certeza. Para manter o equilíbrio. Exatamente. Você vai perguntar agora sobre as políticas públicas? Pode Então, perguntar. Não, pode perguntar As que depois eu duas. já faço Isso. Então, sobre as políticas públicas inclusivas, né? Como que elas podem ser ferramentas de promoção da saúde mental? A todo tempo. A todo tempo. Então, se você tiver um trabalho em rede, e Sim. rede é trançadinha, com buraquinhos e flexível. Isso aqui é o Sim. fantástico do trabalho em rede. Então, se você tem um trabalho todo que conversa, eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito bacana. Em Santos, tem o programa Santos Jovem Doutor. Eu adoro, sou apaixonada. E ele é uma conversa muito em rede, flexível, entre a educação e a saúde, Ai, que que interessante. traz grandes mestres como o Dr. Shaw, que é uma figura maravilhosa, junto com professores extremamente comprometidos com o processo educativo, com cultura da paz e com disseminação de um trabalho preventivo nas escolas e com estudantes que têm esse desejo. E essa Legal. turma vai sendo provocadora de ações para ações preventivas ou de tiradas de dúvidas ou que possam acolher o seu par, o seu amigo na escola, né, dentro de um momento de doença ou de algum diagnóstico, do que quer que seja. Alguma Isso é um crise de trabalho, ansiedade, né? exatamente, Que hoje exatamente. os jovens, adolescentes, as Estão crianças sofrendo muito. ansiosas. Por quê?
por conta de toda essa sociedade que muitas vezes não frustra, que não comunica bem, que não fala olho no olho. Essa coisa bonita que é o celular, tão necessária para tantas coisas, mas tão perversa em para tantas outras. É um caminho, é uma via de mão dupla ali, que né? Anula essa relação que nada substitui, que é pegar na mão, sabe? Que é olhar no olho, que é falar, eu tô com você, vem aqui. Então, eu acho que o trabalho em rede, ele é fundamental. O diálogo, não dá para ter competição. O cara tá em situação de rua, ele é teu porque ele é louco. Não, então, não, ele é seu porque ele tá na rua. Pera um pouquinho. Então, assim, como é que você faz para fazer essa trança relacional e cuidar de verdade das pessoas? Né? Acho que é isso. É isso. Meus amores, nós estamos chegando na reta final. Se pudéssemos, ficaríamos muito mais, que é muito conteúdo, né? Ela tem muita informação, por mim eu ficava gente, mais. Eu falei, como eu tô falando, eu vou falando. Não, mas é maravilhoso. Eu fico aqui, ó. Eu fico aqui hipnotizada. Então, mas com certeza, dentro da agenda da doutora Cláudia, ela vai... Doutora não, da Cláudia. Da Cláudia, ela vai poder retornar para poder falar um pouco mais. Eu venho. Né? Eu venho. Antes de fazer as considerações finais, eu gostaria de agradecer ao nosso último entrevistado ao vivo, o André Luiz Cabral, né? Que foi, assim, maravilhoso ter um pai que, além de ser participativo, é autista. Então, que fantástico. Fantástico. Ele mostrou os dois lados, como pai e como uma pessoa que aprendeu a lidar com toda essa dinâmica de ter os filhos, né? Bacana isso. Isso é muito legal. E quando você fala, você divide a sua história, eu acho isso espetacular. E ele também tem uma escola de jiu-jitsu que ele dá atenção às crianças atípicas. Fantástico. Muito legal. Muito legal. Muito e bom. Fez uma coisa que você estava falando. Não existe uma metodologia, mas existe uma boa vontade em adaptar aquilo que existe para a necessidade daquele. Lógico, até porque se você domina a técnica, né? Exatamente. É isso que ele faz na academia. Você vai fazer isso com facilidade. Sim. Né? Porque... E ele falou uma coisa que é muito interessante mencionar, que as pessoas pensam que por a pessoa ter um TEA ou sei lá, um TDAH, ele não vai desenvolver. É o contrário, eles executam com muita eficiência. É aquela velha história. Sim. Cada um é cada um. Sim. Eu sou professora de balé. Se você me pedir para na aula de balé para que eu dê saltos, eu não farei. Esta nunca foi a minha habilidade. Eu sou uma excelente coreógrafa. O processo pedagógico que eu dou nas aulas é muito bom, é muito claro, é muito... eu tiro leite de pedra, mas não me peça para dar saltos. Eu não tenho essa habilidade, eu tenho uma deficiência grande nisso. Então eu não vou ensinar salto, porque eu não consigo, não sei fazer, eu não sou boa nisso. Entendeu? Entendi. Assim como as pontas no balé clássico para mim. Eu me descobri como uma bailarina que não tem talento para dançar nas pontas. Cara, tô tudo bem, eu não vou morrer por isso. Com certeza. Sabe? Agora, essa equação, essa verdade das coisas, eu acho que essa palavra é a que fica. Exato. Meus amores, eu gostaria de falar da campanha Doar com Propósito do Brechó de Helena. Você que tem alguma peça em bom estado para doar, por favor, entre em contato com o Brechó de Helena, que ele está com essa campanha. Doar com propósito doe pensando que aquela roupa ela vai ser utilizada, porque muitas das nossas peças ficam meses, anos no guarda-roupa. Você não vai usar. Se não for uma peça de inverno, um casacão que você só tira quando o período é inverno, aquilo lá vai continuar lá. Então, pensa assim, outra pessoa pode fazer um excelente uso. Além disso, a economia circular, né? A sustentabilidade. O desapego. Moda é a segunda indústria que mais polui. Sim. Não é? Então é muito importante isso. Num gesto, olha a cadeia que você atua. Né? É muito importante. E
Gostaria de falar um pouco, brevemente, da Associação Elas, que promove a transformação social por meio da atuação voluntária, do desenvolvimento de projetos sociais e do fortalecimento de ações que valorizam a dignidade humana, gente. A Associação Ela é uma das patrocinadoras oficiais do nosso podcast. É através de pessoas que estão atrás dessas entidades que a gente pode trazer uma mulher maravilhosa para brilhantar nosso programa. Então, muito feliz. A nossa gratidão. Gostaria de dar a palavra a Edilene Silva e a Cláudia para finalizar o programa de hoje. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Cláudia pela participação. Obrigada. Então, deu tudo certo para você vir, que a gente já queria que você viesse, né? E dizer, né, que o propósito do bate-papo é sempre gerar consciência, né, levar informação à sociedade e falar sobre projetos como esses que você trabalha, que vem só a ajudar de fato a sociedade, né? E serve de exemplo e inspiração para outras mulheres, para pessoas que têm vontade de desenvolver um trabalho, seja ele voluntário, seja ele com mais ação, participando na parte pública, né? E quero pedir que você deixe a sua última mensagem. Fazendo favor. E desde já muito obrigado por ter vindo e aceito o convite. Obrigada de coração, estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Galileu Galilei, que é assim: nada podes ensinar a um homem, podes apenas ajudá-lo a descobrir as coisas de si mesmo. Sim. Se a gente entender isso, a gente entendeu a base de tudo, a gente entendeu o que é a base da inclusão, entendeu? Se você ajudar nas descobertas, a rede está feita. Verdade. Obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os web espectadores que estiveram conosco nessa noite, as pessoas que ao longo da semana vão assistir essa entrevista maravilhosa, e gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores e toda a nossa equipe técnica. Sem todo esse grupo, gente, nós não estaríamos aqui na noite de hoje. E agradecer a minha amiga de bancada, Edilene Silva, que comigo, nessa luta aí, tentamos levar o que é de melhor para todos vocês. Uma boa noite a todos e até o próximo bate-papo entre elas.